Há algo que não dizem, mas você percebe na pele. Para certas mulheres, um homem reorganiza a agenda, pega a estrada numa terça chuvosa, aprende a cozinhar prato que nunca fez e aparece no portão com um sorriso de "dei um jeito". Para outras, ele vira fumaça justamente quando a conversa esquenta, responde com um "vamos ver" que não vê coisa nenhuma e guarda um estoque de desculpas criativas como quem coleciona figurinhas. O que separa esses dois destinos não é a propaganda que te venderam. Não é rosto simétrico, não é cintura de revista, não é diploma emoldurado na sala e não é a santa paciência de ser boazinha. Você sabe disso porque já observou mulheres lindíssimas sendo ignoradas e mulheres discretas recebendo atenção inegociável. O critério real opera debaixo da pele. É o campo invisível que emana de quem tem gravidade própria. Gravidade própria é a força que faz a mesa reservar lugar para você. E não o contrário. É a diferença entre ser vinil raro, que as pessoas atravessam a cidade para ouvir com cuidado, e música de elevador que toca de fundo, sem deixar memória. Chame como quiser, postura interna, eixo, centramento. Eu vou chamar de estado de alta curadoria. Curadoria é a arte de escolher o que entra e, principalmente, o que não entra no seu museu pessoal. Há quem abra as portas do coração como quem abre um supermercado 24 horas. Luz acesa. Entre, pegue, decida depois, pague quando puder. E há quem funcione como um ateliê. Portas abertas, sim, mas com horário, propósito e uma plaquinha sutil que diz fechado às segundas para manutenção do próprio brilho. A vida confirma. Tudo que é escasso, porque exige cuidado, vira objeto de desejo. Tudo que é abundante, porque não tem filtro, vira commodity. A maior cilada é acreditar que garantir presença constante, mensagem instantânea, concordância automática e agenda sempre livre cria proximidade. Não cria. Cria previsibilidade. E previsibilidade demais não é carinho, é anestesia. O que move o ser humano não é apenas o que recebe, é o que precisa merecer receber. Talvez você tenha sido treinada a acreditar que o caminho é mostrar serviço, responder em 3 segundos, rir do que não te faz graça, adaptar seu gosto musical para espelhar o dele, desmarcar seu pilates das 19 horas, porque ele só pode hoje abrir conversas delicadas às 2 horas quando ele resolve existir. Parece generosidade, mas costuma ser um empréstimo com juros. Você empresta dignidade em troca de migalhas de atenção. E como todo empréstimo mal negociado, o saldo termina no vermelho. O cérebro humano lê sinais rápidos. Se está sempre disponível, deve estar sobrando. Se concorda com tudo, deve ter pouco repertório. Se explica demais, deve sentir culpa por existir. Nada disso é verdade sobre quem você é, mas é o que o padrão comunica. A questão não é moral, é semiótica. Você, sem perceber, vira outdoor piscando promoção até acabar o estoque. E estoque, que nunca acaba, perde valor até para quem não tem dinheiro. Antes de falar de homens, precisamos falar da sua banca central emocional. País sem banco central perde a mão da própria moeda. Qualquer boato derruba, qualquer euforia infla. Pessoas sem banca central vivem assim. O humor do outro vira dólar que sobe ou cai, validando ou desvalorizando seu dia. Estado de alta curadoria é ter regra monetária clara. Seu tempo tem câmbio flutuante, regulado por prioridades. Sua atenção tem teto de gastos. Sua autoestima não imprime dinheiro sem lastro. Parece frio? É o oposto. É quente e responsável. Você aquece quem convida com respeito, não quem aparece de chinelo às 11h30 pedindo um minutinho que vira madrugada. É dizer sim com o corpo inteiro quando é sim e não com serenidade quando é não. E é importante. Não é muro, é jardim. Muro afasta sem criar nada. Jardim exige poda para florescer. O que você poda? Gente que só vem quando precisa de favor. Conversas que sempre terminam em você pedindo reciprocidade básica.
Promessas sem lastro repetidas como mantra. Podar é abrir espaço para a luz. Para ancorar isso em cena, vou te apresentar Lia. Não é a Ana que você já ouviu por aí. Lia tem 37 anos, gosta de tênis branco, café forte e mapas. Conhece Ícaro, um engenheiro que coleciona miniaturas de aviões e acha que planejar é metade do romance. Os dois se divertem logo de cara. Ícaro manda mensagens com frases bem-humoradas e gifs de avião de papel. Lia responde quando quer responder. Quando está no Pilates, deixa o celular quieto. Quando está lendo, termina o capítulo. Quando está com amigas, está com amigas. Ícaro estranha no começo. Você é offline? Mas ela explica simples. Eu sou presente onde meus pés estão. Nada de palestra, só prática. O primeiro teste chega num domingo. Ele convida para um jantar. Agora porque pintou uma brecha. Lia já tem um combinado com a irmã. Não consigo hoje, mas quinta depois das 8 eu topo. Escolhe um lugar com luz baixa. É não com proposta. É limite com imaginação. Quinta, Ícaro aparece no horário com camisa passada e reservas feitas. Ele entendeu, sem bronca. Para entrar naquela agenda, é preciso antecipar-se. No jantar, Lia não faz download da vida inteira. Não confunde vulnerabilidade com despejo emocional. Ela tempera histórias com pausas, deixa lacunas para o outro perguntar. Fala do mapa aberto na sala, um projeto de viajar de trem pela fronteira sul no outono, e de como o barulho da máquina de café funciona como meditação. Quando Ícaro puxa o assunto ex para medir ciúmes, Lia mapeia seu terreno. Não falo de quem já não habita a minha casa. É poesia? Não. É ordem interna. Ícaro percebe algo novo. Ele não é juiz de um concurso de melhor candidata. Ele é um visitante em casa alheia. Uma casa viva, com livros marcados, planos na parede e regras de convivência visíveis. O efeito colateral é imediato. A conversa deixa de ser sobre se ele vai querer e passa a ser sobre se há encaixe real. Gravidade própria faz isso, despersonaliza a ansiedade, personaliza a escolha. Por que essa história importa? Porque ela revela um princípio simples e duro. Ninguém investe de verdade onde não precisa investir. E ninguém respeita o que percebe como barato. Não se trata de jogar jogo da falta, nem de fazer doce. Trata-se de devolver a realidade à mesa. Você não é aplicativo aberto em segundo plano. Você é sistema operacional rodando o projeto. Toda vez que você aceita o talvez, como se fosse sim, seu câmbio cai. Toda vez que você entrega uma madrugada para quem não entrega uma noite, suas reservas caem. Toda vez que você cede espaço na prateleira para quem não traz nada além da própria fome, sua curadoria desorganiza. Depois, chamam de azar no amor. Não é azar. É política econômica relacional. E toda política pode ser revisada. Vamos abrir a caixa de ferramentas mais adiante, mas primeiro grave a ideia, mãe. Você não negocia valor. Você negocia acesso. Valor é intrínseco e silencioso. Acesso é concedido por comportamento. Quem chega no horário ganha janela. Quem confirma o combinado ganha continuidade. Quem some e reaparece com saudades genéricas ganha porta entreaberta no corredor. Educação e nada mais. Ah, mas isso vai espantar gente. Sim, espanta quem vem por conveniência e aproxima quem vem por vontade. O único tipo que interessa. A partir de agora, toda escolha sua responde a uma pergunta só. Isso honra ou gasta minhas reservas? Se gasta sem retorno, ajuste sua taxa. Se honra, amplie a linha de crédito emocional. É matemática afetiva, não jogo psicológico. Se você está com um nó na garganta porque reconheceu padrões seus, respira. Culpa não conserta nada, mas responsabilidade constrói mundos. Você não errou por não saber. Você ensaiou com o roteiro que te deram. Agora você escreve outro. No próximo bloco, eu vou te entregar um protocolo de curadoria, 10 movimentos. Sim, 10, não 9,
que elevam sua gravidade própria sem teatro, sem bico doce e sem deixar de ser afetuosa. São passos práticos, com língua de gente e exemplos de vida, para você aplicar hoje, sem esperar segunda-feira. A essa altura, você já percebeu que o centro do jogo não é agradar, competir ou merecer amor. O centro do jogo é reconhecer-se como curadora da própria vida. E para isso precisamos transformar teoria em prática. O que vou compartilhar com você agora não são mandamentos de revista, mas movimentos de posicionamento interno. Pense neles como ajustes finos em sua bússola emocional. Cada um deles vai criando, pouco a pouco, a diferença entre ser opção descartável e ser prioridade magnética. Movimento 1. A matemática da agenda. Escassez cria valor, já falamos, mas não é sobre fingir que está ocupada, e sim estar realmente ocupada consigo mesma. Quando o seu tempo está preenchido com coisas que te nutrem, cursos, caminhadas, livros, encontros saudáveis, sua agenda se torna um reflexo de abundância. Assim, quando alguém pede para entrar nela, você realmente verifica se há espaço. Isso comunica sem palavras que seu tempo é precioso. O que gasta tempo à toa é liquidação. O que organiza o tempo com propósito é coleção de luxo. Movimento 2. Cláusulas invisíveis. Um contrato de confiança não se lê em papel, mas se sente no convívio. É você quem define cláusulas internas. Respeito, clareza, coerência. Se alguém fura, você não faz drama, você ajusta. Não funciona para mim. É mais poderoso do que 3 páginas de justificativas. Quando não há reação, há permissividade. Quando há posicionamento sereno, há educação emocional. Movimento 3. A luz do próprio sol. Não gire em torno de quem não gera luz própria. Você não é satélite pedindo órbita. Você é astro com energia interna. E como se gera energia? Cuidando do corpo, da mente, do bolso e do espírito. Mulheres que se esquecem de si para investir em outro acabam emitindo sombra. Mulheres que se lembram de si sem culpa irradiam calor que naturalmente atrai. Movimento 4. A arte de deixar investir. Desejo não nasce do que se recebe de graça, mas do que exige empenho. Se você organiza tudo, lembra tudo, resolve tudo, vira síndica do relacionamento. E síndica não desperta paixão, desperta dependência. Abra espaço para o outro investir, planejar, propor, insistir. Cada esforço dele eleva o valor percebido do vínculo. Movimento 5. O não elegante. Dizer não não é agressão, é delimitação. Um não posso hoje, bem dito, vale mais que um sim envenenado de mágoa. Mulheres que dizem não comunicam valor. Mulheres que aceitam tudo comunicam medo de perder. Qual energia você quer imprimir? Movimento 6. Camadas de mistério. Intimidade se constrói em capítulos, não em release completo. Você não precisa despejar traumas, ex-namoros e cicatrizes emocionais no primeiro café. Guarde histórias para contextos. O humano ama enigmas bem cuidados, porque enigmas dão espaço para descoberta. Movimento 7. Investir em si é investir no outro. Ginástica, leitura, terapia, cursos, viagens. Tudo isso não serve apenas a você, mas ao encontro, porque quanto mais interessante você se torna para si, mais interessante você se torna para o outro. O contrário também é real. Quem abandona o próprio crescimento para viver em função de alguém, murcha. Movimento 8. A linguagem da abundância. Pare de pedir amor como mendigo que pede moeda. Troque "por que você nunca me liga?" por "adoro quando conversamos". Vamos repetir. Afirmação no lugar de cobrança. Clareza no lugar de lamento. Isso tira você do papel de devedora e te coloca como parceira de trocas saudáveis. Movimento 9. Recusar a competição. Você não é candidata em reality show. Se alguém tenta te comparar ou criar triângulo, retire-se. Diamante não entra em briga com bijuteria. Simplesmente não é do mesmo campeonato.
Quem aceita competir já está dizendo que seu valor é negociável. Movimento 10. Lembrar que o alvo nunca foi ele. Se aplicar esses movimentos para conquistar um homem específico, falhará, porque ainda estará presa ao olhar externo. O único alvo é você mesma. Você é a obra em construção. Ele é, no máximo, visitante. O museu é seu. Esses 10 movimentos não são técnicas de manipulação. São escolhas de alto valor. E quando você aplica, percebe algo curioso. A energia muda. Homens que estavam acostumados a uma versão sempre disponível começam a se reposicionar. Alguns somem porque não encontram brecha para conveniência. Outros crescem porque entendem que acesso exige presença. E o mais importante, você para de medir seu valor pela régua de alguém que nunca soube medir nada. Agora, quero te pedir algo diferente. Se este conteúdo está fazendo sentido, se inscreva no canal, mas não porque eu mandei. Se inscreva como gesto de curadoria pessoal. Escolha alimentar sua mente com o que te fortalece. E me diga nos comentários, qual desses 10 movimentos mais mexeu com você hoje? Não precisa ser longo. Pode ser uma frase, um símbolo, uma memória. Esse diálogo entre nós não é só engajamento, é construção de comunidade. Aqui não há plateia, há espelhos que se refletem. No próximo bloco, vamos desmontar a grande farsa que te ensinaram, o mito da mulher boazinha como passaporte para o amor. Vou te mostrar como essa programação silenciosa sabota sua força e como você pode virar o jogo sem perder a doçura. Você cresceu ouvindo que para ser amada precisava ser fácil, doce, compreensiva e, acima de tudo, disponível. Esse script foi entregue a você em embalagens variadas, novelas em que a mocinha sofre, mas é recompensada, conselhos de tias dizendo homem não gosta de mulher complicada, músicas que romantizam a espera infinita e até contos infantis onde a princesa permanece imóvel até ser escolhida. Essa narrativa moldou gerações inteiras. O resultado? Milhões de mulheres programadas para acreditar que a forma de conquistar respeito é abrindo mão de si mesmas. Só que existe uma falha fatal nesse código. Quem se apaga para caber em outro espaço não conquista amor verdadeiro, conquista uso temporário. Vamos colocar carne nessa teoria com uma personagem? Helena, uma arquiteta de 42 anos que adora fotografia. Ela conhece Rafael, um consultor de viagens que vive com a mala meio pronta. Desde o primeiro encontro, Helena ativa o modo agradável. Se ele diz que prefere vinhos secos, ela passa a beber só os secos, mesmo amando os suaves. Se ele fala que detesta dramas, ela engole cada incômodo, sorri quando queria confrontar. Se ele fala que odeia pessoas que se exibem, ela esconde prêmios que recebeu pelo trabalho. Aos poucos, Helena vai amputando pedaços de si para caber na moldura que Rafael implicitamente exige. E o que acontece? No início, ele acha cômodo, mas logo vem a sombra. A previsibilidade sufoca, a ausência de opinião esvazia. O silêncio que parecia paz se transforma em eco. Rafael começa a se distanciar não por maldade, mas porque não há fricção vital. É como viver com um reflexo polido, mas sem textura. Aqui mora a armadilha mortal, a crença de que ser uma boa mulher significa nunca causar incômodo. A cultura te vendeu a ideia de que ser exigente é ser mandona, de que ter critérios é ser chata, de que ter vida própria é ser egoísta. Essa lavagem sutil ensina que a boa mulher é a que sempre cede, que sempre entende, que nunca cobra. Mas a psicologia do desejo é clara. O respeito nasce no terreno do limite. Sem limite não há valor, sem valor não há investimento. Rafael não deixa Helena porque ela é má. Ele a deixa porque ela é invisível. Doçura sem eixo não gera paixão, gera tédio. E tédio é a cripta do amor.
A ironia cruel é que, sentindo a frieza aumentar, Helena dobra a aposta. Compra ingressos para o show que ele gosta, prepara jantares surpresas, envia mensagens longas exaltando suas qualidades. Na mente dela, são atos de amor. Na mente dele, sinais de desespero. Quanto mais ela tenta segurar, mais o laço se rompe. É o famoso círculo vicioso. A estratégia que gera o problema é reforçada na tentativa de resolver o mesmo problema. O resultado é previsível: desgaste, dor e autoestima no chão. A prisão dourada se fecha, e é nesse ponto, no fundo do poço, que surge a chance de revolução. Porque quando tudo quebra, quando não sobra mais argumento, a verdade nua aparece. Ninguém vai te tratar como prioridade enquanto você se trata como sobra. Essa revelação é dura, mas libertadora, porque devolve a chave ao seu bolso. Você percebe que o outro sempre foi espelho, não escultor. Se você se vê como segunda opção, ele refletirá isso. Se você se percebe como alguém que precisa provar valor, ele refletirá prova interminável. O roteiro sempre esteve nas suas mãos, mas você estava lendo as falas erradas. O mito da boa mulher cai por terra quando você entende que bondade não é submissão, doçura não é silêncio, generosidade não é autoanulação. O amor saudável nasce no encontro de duas inteirezas, não na fusão de uma inteireza com uma carência. A mulher que se respeita é doce porque quer, não porque precisa. É compreensiva porque escolhe, não porque teme perder. É presente porque gosta, não porque depende. Essa diferença de energia é o divisor entre ser lembrada como simpática e ser lembrada como inesquecível. E aqui eu quero abrir espaço para você. Conte nos comentários qual foi a situação em que você percebeu ter se anulado em nome de agradar. Não para expor ferida, mas para reconhecer padrão. Sua história pode ser a luz que outra mulher precisa para enxergar a própria prisão dourada. Ao compartilhar, você não só se liberta um pouco mais, como ajuda a comunidade a crescer. No próximo bloco, vamos falar sobre o ponto de virada, o momento em que você para de decorar a gaiola e começa a cultivar o jardim interno. Vou te mostrar como transformar o fundo do poço em terreno fértil para nascer uma nova versão de si mesma. Chega uma hora em que a repetição de padrões cansa mais do que a própria solidão. É aquele instante em que você percebe que já ofereceu todas as versões de si: a divertida, a séria, a compreensiva, a independente, e nenhuma delas pareceu suficiente para segurar alguém que nunca soube o que queria. Esse é o fundo do poço emocional, mas também é o ponto mais fértil da jornada, porque é nele que a cortina cai e a farsa se revela. O problema nunca foi você não ser boa o bastante, mas você ter acreditado que precisava se provar. O verdadeiro cárcere nunca foi o abandono externo, mas a sua própria tentativa de decorar a cela com cortinas coloridas para não notar que estava presa. É aqui que surge a virada, e ela não começa em grandes gestos, começa em silêncios, em parar de responder imediatamente, não para punir, mas para respeitar o próprio ritmo, em cancelar o costume de justificar cada decisão, em descansar sem culpa, em se perguntar pela primeira vez em muito tempo: o que eu quero hoje? Parece simples, mas é revolucionário. Porque é quando você devolve a energia para dentro e se torna sol novamente. O que antes era desespero por validação vira um espaço de cultivo. Você planta hobbies esquecidos, amizades negligenciadas, sonhos adiados. Esse movimento interno cria o jardim. E um jardim bem cuidado não implora para ser admirado. Ele floresce, e quem passar pela frente, naturalmente, para olhar. Vamos trazer uma personagem para tornar isso vivo. Marina, uma professora de história de 35 anos, sempre se adaptou aos desejos dos parceiros. Gostava de cinema de arte, mas passava horas em estádios porque o namorado amava futebol.
Escrevia poemas, mas parou porque ouviu que isso não dá futuro. Quando o último relacionamento acabou sem explicação, Marina se sentiu quebrada. Passou semanas em piloto automático até um dia acordar e perceber: não tem ninguém aqui, só eu. O que eu faço com isso? Ao invés de correr atrás de mensagens, comprou uma câmera usada. Voltou a escrever poemas e fotografar ruínas históricas da cidade. Pouco a pouco, a vida dela foi se enchendo de cor. Quando alguém apareceu interessado, não encontrou uma mulher desesperada por preencher vazio, mas alguém que já transbordava. E nesse transbordo, o jogo virou. Essa mudança não é cosmética, é sistêmica. Você não está aprendendo truques para seduzir, está reconstruindo os alicerces do próprio valor. O luxo que você encarna não é arrogância, mas plenitude. Luxo não pede desculpas por existir, apenas existe com intensidade. É nesse ponto que homens, amigos, colegas e até familiares começam a reagir de outra forma. Porque a energia muda. Não há mais campo aberto para quem só vem sugar. Há convites claros para quem vem somar. Mas atenção, esse processo traz perdas. Pessoas que se acostumaram a ter você sempre disponível vão estranhar, reclamar, acusar de frieza. É natural. São os sinais de que o sistema antigo está ruindo. Não recua. É a prova de que o jardim está sendo protegido. Lembre-se, poda é necessária para o florescer. E você não está podando pessoas, está podando dinâmicas que corroíam suas raízes. Quem quiser ficar encontrará nova forma de conviver. Quem não quiser, abrirá espaço para novas conexões. E há um detalhe essencial. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela exige repetição, disciplina emocional. É acordar todos os dias e escolher de novo, não se vender barato. É praticar o não, mesmo com a voz trêmula. É se permitir brilhar sem pedir licença. Com o tempo, o que era esforço vira identidade. Você não finge ser prioridade. Você é prioridade na sua vida. E isso reverbera em cada gesto, cada palavra, cada ausência de resposta, quando não faz sentido responder. Agora eu quero que você reflita. Qual seria a primeira semente que você plantaria no seu jardim interno se decidisse começar hoje? Escreva nos comentários. Pode ser simples. Voltar a caminhar sozinha, retomar um livro parado, dizer não a um convite que não quer aceitar. Essa partilha não é só interação, é declaração pública de que você escolhe a si mesma. No próximo bloco, vamos fechar essa jornada com o grande desfecho: como se tornar obra de arte inegociável em qualquer área da vida, no amor, no trabalho, na família. Um fechamento que vai amarrar tudo e deixar você com a pergunta que muda destinos. Afinal, por que você ainda não se escolheu? Chegamos ao ponto em que todas as máscaras já caíram. O mito da mulher boazinha se revelou prisão. O jogo de agradar mostrou seu custo e o jardim interno começou a florescer. Agora é hora de dar o passo definitivo, transformar essa consciência em identidade. Porque não basta entender, é preciso viver como obra de arte inegociável. E o que isso significa na prática? Significa ocupar o centro da galeria da sua vida, sabendo que você não está ali para ser escolhida como souvenir barato, mas para ser reconhecida como peça rara que jamais entrou em liquidação. Esse lugar não é construído de aplausos externos, mas de silêncio interno. É a paz de olhar no espelho e não precisar da confirmação de mais ninguém para saber que está completa. É a leveza de sentar sozinha em um café e sentir que não falta nada. É a coragem de dizer não a convites que não respeitam sua energia, mesmo que isso reduza a lista de pessoas ao redor. Essa é a essência do luxo emocional. Não mendigar espaço, mas oferecer presença. E quando você passa a viver dessa forma, algo mágico acontece: a seleção natural. Quem não tem maturidade se afasta porque não encontra terreno para conveniência. Quem tem respeito
Se aproxima porque percebe valor, mas a grande revelação é que esse poder não serve apenas no amor. Ele transborda para todas as áreas. Pense no trabalho. Quantas vezes você acumulou funções extras por medo de dizer não? Quantas vezes aceitou ficar até mais tarde porque achou que recusar seria sinônimo de fraqueza? Ser luxo no ambiente profissional significa estabelecer fronteiras, valorizar sua entrega e não confundir dedicação com servidão. Amizades também. Aquele amigo que só aparece quando precisa de algo, não resiste quando percebe que agora há critérios. E até na família, onde tantas vezes você assumiu o papel de resolvedora universal, ser luxo significa entender que cuidar não é se sacrificar e que amor saudável não exige autoanulação. Esse reposicionamento traz um paradoxo lindo. Quanto mais você se basta, mais as pessoas querem estar ao seu lado. Porque o mundo está carente de fontes de energia genuína, de presenças inteiras. Você deixa de ser vela apagada, que implora por uma chama e se torna lareira que aquece naturalmente. Não é sobre ser inacessível, é sobre ser inteira. E essa inteireza é irresistível, porque transmite segurança, respeito e desejo. Agora, antes de concluir, quero te fazer um convite especial. Se esse roteiro acendeu algo dentro de você, se inscreva no canal. Mas não encare como um clique qualquer. Encare como parte do pacto silencioso que você faz consigo mesma. Escolher conteúdos que nutrem, que elevam, que lembram você todos os dias do valor que já existe em sua essência. E mais, compartilhe sua história. Conte nos comentários qual foi a maior descoberta que você teve assistindo a este vídeo. Pode ser um padrão que percebeu, uma lembrança que veio à tona ou até uma decisão que tomou. Sua voz é fundamental para que essa comunidade cresça. Aqui não somos um público disperso. Somos mulheres reconstruindo narrativas juntas. E por fim, quero deixar uma pergunta que ecoa além da tela. Até hoje você viveu tentando ser escolhida. Mas, e se o verdadeiro segredo for escolher a si mesma primeiro? Escolher seus sonhos, sua paz, seus limites, sua luz? A resposta para essa pergunta não cabe em palavras minhas, cabe em escolhas suas. Cada não dito com serenidade, cada sim dito com presença, cada passo que você dá em direção a si mesma é a prova de que a obra de arte não precisa pedir valor. Ela simplesmente existe e é. Lembre-se, luxo não pede desculpas por existir, não pede desconto, não entra em competição, luxo é. E você é. Então, da próxima vez que sentir a tentação de se rebaixar para caber, lembre-se deste momento. Lembre-se de que sua vida não é vitrine de liquidação, mas galeria exclusiva. Quem quiser entrar, que venha com respeito. Quem não quiser, que observe de longe. Você não precisa de todos, você precisa apenas de si mesma. E se este vídeo tocou seu coração, acolha meu último pedido. Se inscreva, compartilhe sua experiência e ajude outras mulheres a se reconhecerem como obra de arte inegociável. Porque juntas, ao contar nossas histórias, deixamos claro para o mundo: a era de ser opção terminou. Agora é tempo de ser prioridade.